Amados, nós estamos pregando a mensagem sobre as bênçãos de Deus, e eu tenho procurado, através desta mensagem, derrubar alguns paradigmas que foram levantados, chegando até mesmo a certos absurdos, que nós temos que pagar muito para termos as bênçãos de Deus. Falei também de alguns paradoxos, que um assunto tão simples e é tão controverso, um assunto que poderia facilmente só abençoar, como é para ser, mas em muitos casos também tem contribuído para amaldiçoar. O último tópico que eu falei no domingo passado foi: para receber as bênçãos de Deus no contexto da sua vontade, eu preciso crer que elas se cumprirão na minha vida. Porque sem fé nós não agradamos a Deus. Sem fé eu não consigo a salvação. Sem fé eu não consigo desfrutar das bênçãos. É o que a palavra de Deus nos diz, e de forma bem clara. Por isso que há muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que não têm as bênçãos, que não são abençoados, que não são nem salvos. Como nós lemos da vez passada, Tiago 1, verso 7 nos diz assim: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Quem é este homem que não receberá coisa alguma do Senhor? É o homem que não tem fé, é o homem que duvida, é aquele homem semelhante às ondas do mar que são levadas pelo vento. Uma pessoa deste gênero, como diz a própria palavra, não tem a salvação e nem as bênçãos de Deus. Para receber as bênçãos de Deus no contexto da sua vontade, eu preciso ter em mente que Deus é Deus e que tudo acontece no seu tempo. E nós, como seres humanos, nós queremos de vez em quando estarmos apressando Deus, passando na frente de Deus, fazendo com que Ele possa adiantar a bênção para nós. Um fato relevante para quem quer receber as bênçãos de Deus na sua vida é que Ele vai dar a bênção, mas no seu tempo, a quem quer, como quer. E o lamentável em tudo isso é que nós muitas e muitas vezes postergamos receber essas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Aí você talvez vai falar: pastor, mas espera aí, pastor, aí não. Tudo que o homem quer é as bênçãos de Deus. Sim, mas eu falei que para ter as bênçãos de Deus tem condições impostas por Ele mesmo. Nós conhecemos muito bem a peregrinação do povo hebreu no deserto, indo em direção à terra prometida, Canaã. Esta caminhada, segundo alguns historiadores que foram no local, trabalharam fazendo pesquisa, chegaram a um consenso que é uma caminhada que poderia ser feita em dias. Segundo até mesmo o Prentice, ele diz que devido os idosos, crianças e os rebanhos, este povo não poderia ter viajado a mais do que 16 quilômetros por dia, mas o total da viagem daria 15 dias. Então eu arredondo aqui uma caminhada que era para ser feita pelo povo de Deus, devido à grande multidão, devido a tudo que eles estavam levando, que poderia ser feita muito tranquilamente em 40 dias, se transformou em 40 anos. Por quê? Porque o próprio povo,
postergou a bênção de Deus na vida deles, trabalhando aquela questão de que o nosso acesso a Deus é uma estrada de mão dupla. Aquilo que o povo deveria fazer, ele não fez. E começaram a surgir logo nesta caminhada idolatria, ingratidão, desobediência, rebeldia, reclamação, saudade do caldeirão de cebola que estava no Egito, saudade do Egito. Chega-se um ponto, porque tudo neste mundo, e até mesmo na vontade permissiva de Deus, tem as suas consequências. Deus sentenciou aquele povo ingrato, rebelde, que não quis obedecê-lo. E Deus então falou: destes que estão saindo do Egito, os maiores, dos jovenzinhos, nenhum deles entrará na terra prometida, com exceção de Calebe e Josué. E Deus então faz com que essa caminhada que seria feita em questão de dias, se transformassem em anos e muitos anos, até que estes rebeldes morressem, como disse a palavra do próprio Deus. Queridos, às vezes nós postergamos, adiamos, jogamos para frente as bênçãos que Deus quer nos dar. Eu falei para vocês algum tempo atrás aqui, falando numa ilustração do seu João, né, que era um homem íntegro, piedoso, justo, temente a Deus, se sentia feliz com aquilo que ele possuía, morre, foi levado ao céu, e quando está passeando com Jesus, ele vê grandes armazéns, ele curioso pergunta: Jesus, esses armazéns, Jesus falou: você quer ver lá dentro? Quero, vamos ver. E ele olhou lá e tinha muitas e muitas caixas. Ele pergunta para Jesus: Jesus, e essas caixas? Essas caixas eram bênçãos que estavam empacotadas para serem despachadas para você. Mas muitas vezes você não as pediu, você as postergou, e elas hoje estão aqui. Eu era criança, quando eu vi isso, eu fiquei assim: caramba, a gente então perde muitas oportunidades de receber as bênçãos de Deus, porque nós não estamos sintonizados como deveríamos estar com Deus. Esta foi uma ilustração que eu vi, mas que com certeza é uma realidade, porque a própria palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus tem sempre mais para nos dar do que nós pensamos em receber, como diz Paulo, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos. E às vezes nós não chegamos ao ponto de nem pedir, já achamos que temos tudo. Neste ponto, queridos, um conselho: mantenham sempre um sentimento de irrealizáveis em receber bênçãos, porque tem muitas bênçãos para nós recebermos. Então não fique na primeira fonte, deixa Deus te apresentar mais fontes no deserto da vida, porque Ele tem mais e mais para nos proporcionar. Precisamos considerar aqui dois aspectos enquanto esperamos o cumprimento das promessas de Deus. Essas bênçãos de Deus podem vir sobre nós logo, de forma imediata, ou numa linguagem de economia, a curto prazo. Ou seja, eu posso tomar posse de uma bênção logo, como também eu posso levar vários anos para desfrutar de uma bênção, ou eu posso morrer sem desfrutar da bênção, e a minha geração é que vai desfrutar. Mas, mesmo assim,
eu tenho que entender que até mesmo no campo da salvação, que eu falei que é uma bênção imediata, é exigido de nós algo que nós temos que fazer. Romanos 10:13 nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente ouve muito o evangelho barato. Ah, não, salvação é de graça. Salvação é de graça. Pega aí a sua salvação, coloca no bolso, leva para casa. Salvação é de graça, você está salvo. Queridos, não é bem assim não. Não é isto que nos diz a palavra. Muito pelo contrário. Eu preciso crer. Eu preciso aceitar que aquele menino humilde, pobre, que nasceu, foi colocado numa manjedoura, aquele menino que foi visitado por pessoas poderosas para dar a ele ouro, para ele ter o sustento na sua vida, no seu ministério, é o Filho de Deus. Mas como eu posso entender isso, que esse Deus que é onipotente, esse Deus que é o Todo-Poderoso, esse Deus que é o Deus da prata, do ouro, este Deus que todo esse universo pertence, manda para a gente alguém pobre, humilde, e agora eu tenho que acreditar que esse menino pobre, humilde, é o filho dele. Eu tenho que acreditar porque ele mesmo me disse: a ele ouvi, este é o meu filho amado. Mas pastor, quem morria naquela época numa cruz era alguém amaldiçoado, sim. Ele se fez maldição por nós, porque nós é que éramos amaldiçoados. E ele quebra a maldição na cruz do Calvário. E eu tenho que aceitar isso, eu tenho que procurar entender como alguém que morre pode me salvar. Os discípulos estavam caminhando após a morte de Jesus para Emaús. E passam tão abatidos, tão frustrados naquela caminhada, cabisbaixos. Jesus, já ressurreto, se aproxima deles, começa a caminhar com eles, fazendo pergunta a eles, e eles falando: poxa, você não sabe o que aconteceu? Aquele que nós depositávamos confiança, aquele que iria trazer a libertação para os judeus, aquele que seria o nosso rei, aquele que era a nossa esperança, foi crucificado, morreu. E Jesus continua a conversa, na toda aquela jornada, até a cidade onde eles estavam indo. E eles não tiveram condições para reconhecer que o Cristo vivo estava entre eles. Por quê? Porque esqueceram os ensinamentos da palavra. Amados, eu tenho a grande preocupação que as pessoas hoje estão falando ensinamentos próprios, e as pessoas estão dando ouvidos. Certa ocasião chegou uma pessoa mulherengo, sem vergonha, no meu gabinete, e levou a chave do seu carro, do seu caminhão, e disse: pastor, eu quero que o senhor unja a minha chave do meu carro, para o senhor abençoar meu carro, para que eu não seja assaltado, para que eu não seja isso, para que eu não seja aquilo. Falei: querido, eu tenho que ungir você primeiro, e você vai ter que mudar de vida primeiro, você vai ter que mudar de atitude primeiro, você vai ter que se acertar com Deus, você vai ter que se converter. Porque se você não for um convertido, eu não posso abençoar nem você, que dirá seu caminhão. Mas esse é o contexto que nós encontramos. Basta você colocar uma nota aí bem gordinha dentro do envelope, traga aqui e eu vou abençoar carro, eu vou abençoar carteira, eu vou abençoar isso, eu vou fazer aquilo. E o homem gosta de ser enganado. Mas no reino espiritual, queridos, isto é algo que vai levar muitos para o inferno. Você não compra a graça de Deus,
Você não compra a salvação de Deus, você não compra as bênçãos de Deus, mas você as tem. Quando você se coloca no contexto da vontade de Deus, no contexto que o agrada, no contexto de submissão a Ele, essas bênçãos vêm até você sem você pagar nada. Este é o Deus maravilhoso. Quando o texto diz aqui, todo aquele que invocar é o que? Invocar é desejar ardentemente, evocar o ser divino, suplicar, crer. Precisamos ardentemente desejar querer ter Jesus como nosso Senhor, para sermos salvos. Então cuidado com esse negócio que salvação não custa nada, é de graça, chuva de bênçãos teremos, vem cá, traga uma bacia, vai colhendo bênção, leva bênçãos para... Isso não existe. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, te esclarecerá, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O lamentável, sabe o que é, amados? Os que pregam a verdade, os que vivem a verdade, às vezes, são excluídos, deixados de lado. Isso nós não queremos. Então tá, querido, então você não quer ir para o céu. A palavra de Deus nos diz o quê? Porfiai por entrar, se esforçai por entrar pela porta estreita, porque é espaçosa, larga é a porta que conduz à perdição. Esse negócio de evangelho barato está chegando ao fim, e eu quero crer que Deus está fazendo um trabalho através desta pandemia, já levou muitos e vai continuar levando. Muitas pessoas estão falando que a solução já está entre nós, não está não, queridos. Há uma luzinha que está chegando, que é a vacina, mas nós temos que vacinar mais de 200 milhões de pessoas, e isso 2 vezes, 400 e poucos milhões. Dr. Bin está conosco, é uma pessoa que lida ali, e ele sendo da área médica, nem ele conseguiu colocar algo em volta dele para poder blindá-lo e falar, eu não vou pegar essa doença, porque ela está além das nossas possibilidades, na sua complexidade. E ela vem cada vez mais nos surpreendendo. Mas Deus está usando isso para nós termos tempo, para meditarmos na sua palavra. Nós tínhamos famílias que já estavam há não sei quantos anos sem ler a Bíblia em casa. Porque não tinha tempo, porque o filho saía, a filha saía, o esposo saía, e era aquela correria. Agora vocês estão em casa. Vocês estão tendo oportunidade para estudar, conhecer mais de Deus, para entender um pouquinho mais e sairmos dessa situação de que crente só cresce para cima. Quem é crente, primeiramente, cresce para baixo. É o que eu sempre tenho falado. E quanto mais funda for a nossa raiz, o nosso alicerce, a nossa fundação, mais alto nós podemos ser construídos por Deus, porque estamos bem alicerçados, seguros, e não vamos ser levados. Então as promessas de Deus podem não ser imediatas, podem se dar também a meio prazo ou a longo prazo, como foi a promessa da descida do Espírito Santo, e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem. Aqui já é após a subida de Jesus, e os discípulos querendo agora fazer a obra que Jesus lhes ensinou, que Jesus passou 3 anos trabalhando com eles, para que eles pudessem agora fazer a mesma obra.
Mas antes de Jesus subir, vem um anjo e lhe diz: fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não existe ninguém que pode fazer a obra de Deus se não estiver revestido do alto, do poder, da unção de Deus. E nós temos hoje muitos que estão falando que são aquilo que de fato não são. Só faz a obra quem é chamado, quem é espiritual. Você pode até começar, mas você não vai terminar, porque esta obra é de Deus, pertence a Deus. O presidente dos Estados Unidos uma vez falou algo muito interessante: engana-se uma parte do povo por muito tempo, engana-se uma grande parte por mais tempo, mas não consegue enganar todo o povo por todo o tempo. E o tempo está mostrando quem é e quem não é. Aqueles que são e aqueles que estão infiltrados, né? Então a promessa daqui se tratando da descida do Espírito Santo, ela se deu 10 dias após ter sido feita a promessa aos discípulos na subida, na ascensão de Jesus aos céus. 10 dias. Mas se nós formos ver esta mesma promessa lá na boca do profeta Joel, que diz o seguinte: depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É a mesma promessa, mas essa promessa que partiu lá do profeta Joel demorou não apenas 10 dias, mas demorou séculos. Às vezes nós queremos tudo na hora. Se Deus não me der, então eu vou me rebelar, então eu vou embora e sair de biquinho com Deus. Só lembrando, eu sem Deus não sou nada. Deus sem mim é Deus. Você sem Deus, você não é nada. Deus sem você é Deus. Somos nós que precisamos de ajuda, somos nós que precisamos de Deus, somos nós que precisamos das suas bênçãos. E às vezes o homem mistura tudo isso, como se ele fosse o herói da história. O herói da história sempre foi Deus. Deus usou homens, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, mas sempre o herói da história é Deus. Moisés conseguiu atravessar o povo porque Deus trabalhava através dele. Abraão, porque Deus fazia manifestação do seu poder na vida dele. Davi chega ao ponto de enfrentar um grande guerreiro chamado Golias, porque Deus o fortalecia para que ele pudesse. Sansão, força vinda de Deus. Nós somos fortes quando nós estamos em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus em nós, nós podemos fazer, aí sim, tudo, porque Ele está em nós e toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Queridos, nosso tempo já expirou. Vamos orar para que essa pandemia possa acabar o mais rápido possível, a gente voltar às nossas atividades, né? Mas eu tenho que respeitar nosso horário de 1 hora de culto, né? Então nós vamos parar por aqui, mas eu gostaria que você estivesse de volta. Estou sentindo que o nosso auditório está aumentando cada dia mais. E graças a Deus por isso, porque aqui Deus está nos mostrando que tem pessoas que querem aprender, que querem de fato fazer as coisas certas, que querem a sua bênção, a sua salvação em suas vidas. E vocês vão ver que
as bênçãos de Deus. É tão simples, nós as recebemos de montões, e às vezes nem estávamos sabendo e nem preparados para recebê-las. Eu convido você a estar conosco no próximo domingo, você que está em casa, nos assistindo pelas redes sociais, continue nos assistindo, tenha paciência. Com certeza Deus vai estar nos alimentando. Vamos ficar em pé, amados? Pai de amor, tua igreja está cada vez mais bem representada. Isso é coisa que vem do Senhor, porque a tua palavra nos diz que se o Senhor não atrair, não há salvos na tua casa. E nós sabemos que as pessoas que aqui estão foram atraídas pelo Senhor. E elas querem, com certeza, mais e mais conhecimento do Senhor. Assim como diz a tua palavra, que a terra se encherá do teu conhecimento, que nós possamos, ó Deus, já estar alcançando esta promessa, de nos fortalecermos, a tal ponto de podermos, na tua orientação, impactarmos esta comunidade onde nós vivemos e fazê-la ver da importância de ser alguém obediente a ti, para poder desfrutar daquilo que muitos têm anunciado e que eles não desfrutam porque estão sendo enganados, mas que simplesmente ao cumprir o que a tua palavra está nos falando, nós iremos desfrutar. Continue abençoando este povo, ó Deus, sedentos de ti. Continue iluminando nossos passos. E eu te peço, ó Deus, uma bênção especial para todos que adentraram aqui, ó Deus, nesta noite, para que eles tenham condições também no teu sustento, na tua proteção, nos teus cuidados, de retornarem domingo que vem, para continuarem ouvindo a tua palavra. Mas que o Senhor já possa estar abençoando cada coração que está sofrendo, necessitado, levando a tua alegria, a tua paz. No nome de Jesus, amém e amém.